Olá, boa noite. Estamos aí nesta terça-feira. O tempo amanheceu hoje brabo, né? A previsão era de que a chuva vinha, baixa temperatura retornaria, mas também não é diferente. Nós estamos no inverno e aí fica aquela chuva, vai e volta, aquele frio. Aí quando vem aquele solzinho, deixa o pessoal feliz da vida. Mas eu estou aqui para falar que quarta-feira o nosso município Pontal do Paraná será a sede da capital, porque é onde vai a governadora, né? É o principal local, é a presença maior autoridade do estado do Paraná, que é a governadora Cida Borghetti. Ela estará em Pontal do Paraná nesta quarta-feira, cercada de muitas expectativas. Expectativas para obras pendentes, expectativa de licitações anunciadas, divulgadas e feito um carnaval e não tivemos a conclusão da licitação. A principal delas é a nossa rodovia, entrava em pauta, saía de pauta, suspendia, não sei o que, adiava e o tempo está esgotando. Se a governadora não anunciar amanhã, né, aí dificilmente teremos prazo útil esse ano. Aí vai ficar para o próximo governo, se será Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior já disse que se ele for governador, um dos seus primeiros atos será a nova rodovia, que ele sabe da importância dessa rodovia. Acredito que se for Osmar Dias, também não será diferente e vai fazer. E se for a Cida Borghetti, ela tem 4 anos pela frente. A gente sabe que um pouco o Beto Richa tem culpa nisso, que o Beto Richa embarrigou essa licitação da nova rodovia, envolvido em um monte de denúncias de esquema com o IAP, com órgãos ambientais para beneficiar família e outras pessoas. O Beto Richa perdeu o crédito. Aí tudo que ele passou no final do governo dele virou alvo de investigação, virou alvo de denúncias dos tribunais, virou alvo do STJ, do Tribunal de Contas, virou inferno. Aí a gente até, no fundo, a governadora Cida Borghetti, uma licitação de mais de 250 milhões, é evidente que ela exige um critério mais detalhado. Daí vem os ambientalistas, vieram as contestações, né? Mas o principal de tudo é que o povo quer saber aquelas licitações. O Alexandre Cury, deputado, anunciou na última vinda do governador Beto Richa de que ele estava anunciando ali um binário para acabar com o questionamento do trevo de Praia del Este. Cadê o binário? Fizeram o projeto estava no DR, daí o que aconteceu? Todas as obras que foram para o DR ficaram sob suspeita, porque o dono do DR está preso até hoje. O diretor do DR está preso até hoje. Denúncia de envolvimento com pedágio, denúncia de corrupção, tornozeleira eletrônica nos diretores, aqueles que saíram, delação premiada de diretor do DR. Aí, aquelas licitações que foram feitas no período em que o Nelson lá era o diretor do DR, ficou tudo sobre júdice, tudo com dúvidas, apesar que elas não chegaram a ser licitadas, não chegaram a ser anunciados os valores, mas tudo que o DR fez na gestão do Nelson lá, que foi o homem preso do DR, porque acertou aumento de pedágio, negociou um monte de coisa, caiu nas barras da justiça. Foi preso, fez delação premiada para poder sair. Daí caguetou todo mundo, jogou merda no ventilador, como diz o linguajar curto e grosso, para poder sair. Para poder sair com tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar. Então, o que acontece? Aí, as licitações ficaram. Aí nós temos a Rodovia da Morte. A Rodovia da Morte, que é o trecho entre Xangri-Lá e Pontal do Sul. Faz 4 anos que está aprovado o projeto, é o acostamento de um lado só, para poder... Claro que daí o ciclista, o pedestre, ele usa um lado só, seja se ele estiver indo, voltando, ele fica na contramão, não tem problema. Até melhor o ciclista
e também o pedestre ficar na contramão, que daí ele vem de frente com os carros. Se de repente vier um cara meio cozido ali, o cara vê ali e desvia. Então, tinha ali o projeto do acostamento, que também foi para cucuia. Por quê, gente? Porque a legislação eleitoral no Brasil não permite que administradores estaduais e federais, vamos aqui explicar, as prefeituras, ou seja, os prefeitos, podem continuar licitando e executando obras, porque a eleição é para deputado estadual, deputado federal, senador e governador. A eleição não é municipal, a eleição é a nível estadual e nacional. Então, os candidatos, os prefeitos que não têm eleição, eles podem continuar executando obras, assinar convênio, assinar licitação, tudo isso eles podem. Mas agora o governador, o presidente da República, é obrigado, agora, dia 6, sexta-feira, é o último dia em que a Cida Borghetti poderá assinar, poderá inaugurar e poderá entregar esse monte de viaturas aí que ela entrega, onde ela vai, o show de milhões, parece o Silvio Santos, quem quer dinheiro aí? Né? A Cida Borghetti, né, tem percorrido, tem levado obras, tem feito o trabalho dela. Se qualquer um outro político estivesse no lugar dela, ia fazer o trabalho que ela está fazendo. É um trabalho, é campanha, mas todo mundo estaria fazendo campanha. Quem que não estaria fazendo? Quem é o deputado que está arrumando emenda para os municípios se ele não tem interesse político? Tem, faz parte. O jogo é assim. Não adianta agora nós querer ser falso moralista e querer falar coisas para agradar você ou para incentivar você a descer o porrete na rede social. Não, isso não é coisa de agora. O Beto Richa fez, o Álvaro Dias fez, o Requião fez. Todo mundo fez esse tipo faz parte da cultura da política brasileira. Os políticos deixam para o último ano as emendas parlamentares, as obras, para poder tirar afinal, qual é o alimento do político? É o voto. Então, ele trabalha para agradar a sua comunidade, a sua população, o seu município, no período eleitoral. Daí o que acontece? Eu não estou aqui justificando nada da Cida Borghetti para querer, né? Mas aí a desgraceira foi que o GAECO, a Polícia Federal, a Justiça Federal caiu em cima do DR. Aí colocou tudo em dúvida o que tinha no DR, somente obras que envolvia parte ambiental, que envolvia mexer na flora, na fauna, né, em rios, fazer pontes, essas coisas. Tudo isso aí, por que não... O Porto, eu tenho falado com o pessoal do Porto, o Porto sai de qualquer jeito. Aí o deputado, o pré-candidato a deputado federal, Roberto Ascioli, nos assistindo. Roberto Ascioli e Cristiano Santos são pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, e com certeza serão eleitos, porque tem uma folha de serviços prestados ao nosso Paraná, a nossa Curitiba, nossa região metropolitana. O Ascioli mesmo, em Pontal do Paraná, tem lá o calçadão de praia de Santa Terezinha, foi obra dele, a revitalização da praça, a praça mais bonita de Pontal do Paraná, que é a Praça Xangri-Lá, também foi recursos do Ascioli, fez sua parte. O Cristiano, como vereador, tem sido aí um dos vereadores mais atuantes em Curitiba, e está aí também o nosso Patrício Júnior, nos dando a honra de sua parte, de estar nos assistindo, o Patrício Júnior, que é o presidente do Porto Pontal. Então eu dizia, gente, que infelizmente não é tanto que os ambientalistas ganharam esse espaço de contestar a rodovia, contestar as licenças ambientais, contestar... Por quê? Por causa da fragilidade do governo. O governo perdeu a moral quando a justiça caiu em cima deles e provou que um monte de maracutaia... E diga-se de passagem, o Porto não tem nada a ver com a estrada, o Porto não tem nada a ver com a licitação, o Porto não tem nada a ver com verba pública, o Porto é privado, o Porto está com estrada ou sem estrada, a cada dia cumprindo as suas etapas do seu cronograma, do seu planejamento. O Porto continua todo vapor, está ali com o seu escritório atuante em Praia del Este. O Porto não tem nada a ver com a estrada é um problema do governo do estado.
Pelo contrário, o porto em atividade, o porto vai pagar essa nova rodovia em 250 milhões em encargo, em impostos, em 2, 3 anos. Em 2, 3 anos será a obra mais rentável para o governo do estado, que eu acho que no Paraná todo não tem uma obra em que haja o retorno em 2, 3 anos de tudo aquilo que foi investido. Essa é a nova rodovia, né? É a PR aí que liga Praia de Leste a Pontal do Sul. Vai tirar proveito o Porto Pontal, com os caminhões, com tudo, vai. Mas e os congestionamentos da PR de Praia de Leste a Pontal do Sul? E os congestionamentos de uma rodovia que hoje já está sucateada aí, que está gerando congestionamentos? Então, a gente sabe, vem aí a governadora amanhã às 14 horas ali no auditório do Primavera, né? Vem apresentar, né, toda o que foi a obra de saneamento básico, que não deixa de ter sido uma das obras mais importantes nos últimos anos do governo do estado para o litoral. Foram 252 milhões de reais em que a empresa GEL foi a vencedora da licitação e executou o saneamento básico de mais de 85% de Pontal do Paraná e Matinhos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele esgoto a céu aberto, que aquelas fossas a céu aberto, que aquela vergonheira que era o município... Tem gente que diz assim, mas a GEL estragou as ruas, a GEL quebrou calçada. Não, você vai comer omelete sem quebrar os ovos. Você quer que... Tem gente de Pontal, de Matinhos, que acha que ele gosta de comer omelete sem quebrar os ovos. Ele quer chupar laranja sem descascar. Não tem jeito. A obra é subterrânea, a obra é embaixo da terra. A obra tinha que ser cavada, tinha que ser quebrada calçada, tinha que danificar a rua. Só que é uma obra pro resto da vida do município. E os governantes têm todo o tempo da vida para arrumar calçada, arrumar as ruas que porventura não ficaram de acordo como eram antes. Tem rua que está danificada? Tem. Tem calçada que ainda às vezes o reparo não foi bem feito? Tem. Mas você tem que pensar no grande. Tem gente que pensa no pequeno. Tem gente que faz um batalhão, desmerece um município. Vá para Santa Catarina. Vá para Bombinhas para você ver se tem esgoto tratado. Vai para Bombinhas. Vai para muitos dos balneários de Santa Catarina e vê se tem esgoto tratado igual tem hoje o Pontal do Paraná, e Matinhos e Guaratuba. Então, também, gente, a gente tem que falar a coisa como ela é. Não adianta aqui eu querer incentivar, falar o que o povo gosta, às vezes, de ouvir, e daí vai chover comentários, vai pegar fogo, como já está pegando fogo essa nossa participação, mas a gente tem que ser justo. Eu, graças a Deus, consegui atingir 190 mil acessos nos primeiros 6 meses do ano, mais de 190 mil acessos de pessoas que me assistiram as minhas lives. É por quê? Porque a gente fala a realidade. A gente não fala para a plateia. A gente não fala para exibicionismo, para poder aumentar o número de pessoas assistindo. A gente tem que ser real. Não adianta eu aqui criar um clima ruim para a governadora que vem amanhã. De repente vai lá um meu zuritado da cabeça e vai lá e faz alguma coisa que, bom, claro que vai ter um esquema fortíssimo de segurança. E claro que se alguém fizer qualquer manifesto a uma governadora, é preso na hora. É preso na hora. Então, tem o direito de reivindicar, de reclamar, de ficar descontente? Tem. Mas tem que ir lá. Aquele que pensar que vai lá, de repente, para querer fazer algum troço, vai em cana. Vai lá pro cadeião de Pontal do Sul, vai ficar no container lá uns dias, que depois vai ver que tem que respeitar a autoridade. Estou dizendo isso. Então, por isso que eu estou aqui explicando, gente, que infelizmente... né, a licitação que está em aberto, a entrega dos itens, pode ser que amanhã a governadora venha e anuncie que sexta-feira, que é o último dia, quinta-feira entrega os editais, entrega os envelopes e sexta-feira abre-se a licitação. Pode ser. Eu consultei algumas pessoas hoje, alguns dizem que pode. Outros já me disseram que não. Outros já disseram que tem que dar 48 horas, 72 horas para entregar os envelopes, e a abertura pode ser no dia seguinte. Mas, de repente, se a legislação permite,
pode ser que amanhã a gente tenha a notícia da marcação da licitação da estrada, pode ser que amanhã a governadora venha e anuncie, assine, né, já o edital. Claro, vai ser depois da eleição, esse ano não dá mais, para fazer o binário ali de Praia del Este que foi anunciado, né? Pode ser que ela venha e anuncie o acostamento lá de Xangri-Lá, Pontal do Sul, que tem sido alvo de muitos acidentes, atropelamentos, é um caos trafegar, somente uma noite igual essa, assim com um pouco de garoa e um tempo nublado, é terrível, tanto para o motorista como para o ciclista, para o pedestre, é terrível, né? Então, a governadora vem amanhã, 14 horas, a gente vai estar ao vivo trazendo a palavra da governadora. Você que não puder ir vai ficar nos assistindo, porque nós vamos fazer ao vivo, assim como nós temos feito praticamente 100% dos grandes eventos em Pontal do Paraná. Assim foi quando eu cobri com exclusividade o plano diretor de Pontal do Paraná, o anúncio do Porto Pontal, tudo aquilo a gente procura aí para fazer com que você que nos acompanha nas lives da rede social, eu não posso ir, eu vou ficar trabalhando, eu tenho algum compromisso na hora, não tem problema, você vai acompanhar. Se você não assistir ao vivo a nossa transmissão, fica gravado na nossa página, você assista depois, né? Então, amanhã, 14 horas, a gente estará ao vivo, transmitindo e esperando que alguma surpresa. A governadora poderá ir inaugurar, que é tudo pertinho ali, a cancha multiuso de futebol sintético, né? Arena multiuso de futebol sintético ali em Santa Terezinha, atrás do Super Rede, não está na agenda dela, por isso que eu estou falando poderá. Eu hoje fiz contato com o cerimonial da governadora, inclusive o cerimonial dela está em Pontal, estava hoje na prefeitura de Pontal acertando detalhes do evento amanhã. Então a governadora tem meia hora de evento em Pontal do Paraná. Depois, 10 minutos de deslocamento para o helicóptero, tanto para chegar no evento e para sair. Em 1 hora, às 3 horas da tarde, ela já tem que estar em Paranaguá, num evento em Paranaguá, e depois estará em Matinhos, Guaratuba. Ela vai fazer o giro dela, é a última semana que pode. Depois de sexta-feira, ela não pode anunciar mais nada, não pode entregar viatura, trator, anunciar estrada, assinar licitação, assinar convênio. A lei eleitoral veda. Não pode a partir de sexta-feira. Eliel, e a tua passarela pode acontecer, Eliel. Pode acontecer por quê? Porque a lei eleitoral não veda nada dos prefeitos realizarem as obras. E o Porto Pontal pagou R$650 mil o seu alvará de funcionamento, e naquele dia o prefeito Casquinha, quando o Casquinha recebeu simbolicamente o cheque de R$650 mil do alvará de funcionamento do Porto Pontal, o prefeito Casquinha assumiu um compromisso em público, está gravado aqui, porque eu fiz ao vivo. O prefeito falou, pela luta, pela garra desse cidadão chamado Eliel, que lá estava presente, uma das obras que será feita com esse recurso serão 3 passarelas que o prefeito Marcos Casquinha iria mandar fazer. Uma ali na Praia del Este, uma em Santa Terezinha e uma lá no Marisol, aonde esse garoto, esse rapaz, esse jovem, essa pessoa especial chamada Eliel, né, que toma medicamentos fortíssimos, mas que está ali sempre atento, às vezes está acamado, mas está na rede social brigando pelo seu Marisol, brigando pela orla, brigando pela passarela, né? Essa pessoa que escreve, às vezes, sobre efeito de remédio, às vezes está tudo errado ali, que às vezes a pessoa diz que ele escreveu. Não, gente. Muitas vezes o Eliel está sob fortes medicamentos e mesmo assim ele vai para o seu celular e posta, participa do dia a dia do noticiário de Pontal do Paraná. Então, o Casquinha prometeu e eu tenho certeza, o Paulão e a doutora Virgínia me dizia que os projetos das novas passarelas já está em fase final. O Casquinha já cobrou 2 vezes do setor competente, né, a conclusão do projeto para poder... aliás, deixa eu acertar aqui, Eliel. Já foi feito o projeto e os projetos já estão no IAP, para o IAP autorizar, porque vai invadir a Restinga e a Orla Marítima, tem que ter autorização do IAP. Então está no IAP já a autorização de 3
passarelas, e uma delas a passarela do Marisol. Também aproveitando aqui, ó, antes do Munir, Shawik Munir, o presidente da Sanepar, a Sanepar fez o aditamento para a empresa que faz serviço de manutenção, a NATO, que faz serviço de manutenção de redes. Então, todo o serviço, que agora a GEL já está praticamente saindo de Pontal, mas hoje o engenheiro Marcelo, da GEL, e o Fernando, me dizem que a GEL vai permanecer até o final do ano, dando manutenção em ruas e manutenção em calçadas que deu problema, em rede. Então vai ficar uma equipe da GEL. E você sabia, só que tem umas coisas, viu, a Secretaria de Obras da Prefeitura? Tem algumas coisas que vocês têm que divulgar, porque senão daí é só pau na GEL, só pau. A GEL, recentemente, arrumou lá não sei quantas cargas daquele fresado, aquela raspa de asfalto que eu chamo, né? Arrumou não sei quantas cargas para o Milton Compadre pôr nas ruas. Não se divulga nada. Aí só se divulga que a GEL estraga. A semana passada, vocês viram um caminhão com asfalto e o pessoal tapando o buraco dos asfaltos em Pontal do Paraná. Quem arrumou aquele asfalto foi a GEL. Alguém publicou alguma coisa, a dona prefeitura? A senhora também tem que livrar a barra. A GEL está sendo uma parceira do município em muitas coisas. Quantas centenas já de cúbicos de material a GEL arrumou para a prefeitura, que muitas vezes foram ruas consertadas que a GEL não estragou, não passou rede ali. E eu estou falando aqui, o seu Milton Compadre, ele sabe que eu estou falando a verdade. Tem muitas ruas aí que foram, tipo lá na Chácara São Pedro, ou outras ruas aí, não passou rede da GEL, mas mesmo assim a GEL foi lá buscar e cedeu o material que ela tinha estocado. A semana passada, foi uma operação tapa-buraco, que tinha muitas ruas com asfalto e a prefeitura não tinha o produto, a lama asfáltica. A GEL, que tem o produto, tem a empreiteira que fornece, a GEL arrumou um caminhão de massa asfáltica para Pontal do Paraná e a prefeitura passou 2 dias tapando o buraco. Só que, tudo bem, dizer assim, tapar buraco é normal. Mas quando surge um buraco, a culpa é da GEL. A GEL, que é a empreiteira da Sanepar, que fez o saneamento básico. Então a gente também tem que ser justo e fazer as coisas, né, acontecerem conforme elas são. Os vereadores nesse momento estão reunidos, já terminou a sessão da Câmara Municipal, né? Acredito que tudo foi tranquilo, porque a gente não recebeu nenhuma notícia diferente, né? Os vereadores estão fazendo a sua parte, o prefeito Casquinha amanhã vai estar com a governadora, os deputados que são da base da governadora também estarão em Pontal do Paraná e a CIAPAR estará fazendo um movimento pacífico. A CIAPAR, Associação Comercial, convocou todos os seus membros, seus comerciantes, para estar com aquela camiseta Estrada Já, né? Aquela camiseta Estrada Já é um manifesto calado, que está aí o vereador Rony Peterson Moroz, um dos vereadores atuantes que nós temos em Pontal do Paraná, um jovem vereador, um primeiro mandato, mas já está aí marcando a sua trajetória na política de Pontal do Paraná. Então, o vereador Polaco Moroz, como o pessoal gosta de falar, filho do nosso Volney, vem aí se destacando, assim como essa safra nova de vereadores que vieram aí, todo mundo com vontade, procurando fazer o melhor, lutando pelas causas de Pontal. Como falou o vereador Juvaneta na última sessão da Câmara, e também o Rony falou, gente, nós somos vereadores, lutamos atrás do voto, para conquistar o voto do eleitor, do cidadão, da cidadã, do jovem. Nós lutamos pelo voto. Mas primeiro nós temos que fazer a nossa parte, que é pensar no município ao todo. É brigar aqui, mas brigar pelo melhor do município, não torcer pelo pior. Porque às vezes tem vereador que para poder dar um discurso e ter holofote, ele prefere que tenha desgraça para poder entrar ali e fazer as críticas, né? Muitas vezes até injustas, porque quando ele estava lá, ele não conseguiu resolver a parada. Daí agora, como diz o ditado, né? A gente tem telhado de vidro, tem que cuidar para jogar pedra no telhado do vizinho, porque de repente o seu vizinho joga também, aí quebra teu telhado,
Então, o político tem o telhado de vidro. Ninguém consegue fazer tudo que pretende, tudo que gosta, tudo que quer. Sempre encontra as barreiras, encontra as turbulências. O prefeito Casquinha, a gente sabe que se dependesse dele, 3, 4 secretários poderiam ser substituídos, mas daí o prefeito fica pensando, pô, mas eu vou tirar, daí coloco um, muda aqui, igual ele mudou recentemente, parece que a coisa não andou muito e já teve que mudar de novo e vai. E daí vem, gente, também o prefeito Casquinha, nós não vamos esconder aqui, ele está esperando a decisão que deverá sair na próxima semana. Na próxima semana nós poderemos ter a decisão, ou o prefeito Casquinha é cassado, ou multado, ou ficado inelegível, porque aqui nós não podemos ser irresponsáveis e querer dizer que a gente sabe, né, André Camargo? Está aí o nosso vereador da gestão anterior, André Camargo, que olha, está aí o Binho, presidente da Câmara, também nos assistindo. O André Camargo, gente, que em 4 anos como vereador, não faltou uma sessão, foi o que mais protocolou pedidos para a comunidade, foi o vereador que não precisou de diário, porque as viagens que ele fez do bolso, uma série de outras coisas, mas a população queria Didi, né? Queria gasolina, queria... Como não adianta? É a verdade, essa é a verdade. E o André Camargo achou que só o trabalho era suficiente, né, André? A verdade, sem retoque, é essa. Está aí o vereador Binho, presidente da Câmara, poderá se tornar o próximo prefeito de Pontal do Paraná nos próximos dias. Pode. Por que pode? Pode, porque tem 3 decisões que a juíza pode tomar. E tem mais uma coisa, a juíza sai de férias no meio do mês. E eu acredito que ela deverá já deixar a sentença dela. Tá aí o Ricardo do Porto me ligando, sempre quando ele liga tem coisas boas, né? Mas daí eu estou no ar aqui, então o Ricardo Salcedo, que é o homem jurídico surpreendendo o Porto, é o homem lá da administração do Porto Pontal. Então, eu dizia isso, que tem coisas que não adianta, o político tenta fazer, não dá certo, e assim a coisa vai. Então, a gente espera que, de repente, amanhã, a governadora drible os ambientalistas, né? Que daí aí não dá 2 dias só para correr atrás de liminar e coisa parecida, né? Mas se vier, eu acho que a função do ambientalista, né, Miriam? O melhor pão de Ipanema está ali na Miriam Sol, panificadora de Ipanema, né? Então, a gente sabe da dificuldade que tem e eu falava aí do vereador Binho, né? Binho é o presidente da Câmara, se acontecer um afastamento do Casquinha, porque, veja bem, gente, eu só vou relembrar para mim até encerrar, o que está escrito, não é o Taíco falando, o que está escrito na última audiência, o que a juíza despachou e está publicado no Diário da Justiça. O que está publicado? A juíza deu 10 dias úteis para que o prefeito Casquinha juntasse os recibos, que tinha cópia nos autos só, que ele juntasse as originais dos recibos de doação. Deu 10 dias. Isso é o despacho da juíza. Eu não seria louco aqui para usar o nome do Poder Judiciário em vão. Então, a juíza deu 10 dias para que o Casquinha juntasse as originais dos comprovantes de doação de campanha e outras coisas, recibos políticos. Depois disso, a juíza diz, após os 10 dias úteis, será concedido 5 dias para que as duas partes, que é a coligação no Edgar Rossi e a coligação no Casquinha, possam fazer as alegações finais. O que é? É a última defesa do processo. Alegações finais. Qualquer processo criminal, civil, judicial, eleitoral, tem as alegações finais, que é o último ato que os advogados têm para pedir a absolvição do seu cliente. Então, tem 5 dias, ambas as partes, para apresentarem as alegações finais. Esta alegação final já venceu sexta-feira, semana passada. Já venceu sexta. Então, o prazo do advogado Casquinha e do Edgar apresentar alegações finais já transcorreu, já encerrou. Sexta-feira, semana passada. A partir de ontem, segunda-feira, isso é o despacho da juíza. A partir de ontem, segunda-feira, abriu o seu prazo
regimental do Poder Judiciário, que a juíza determinou, baixe seus autos ao Ministério Público para dar o seu parecer, se caça o Casquinha ou não caça. Tem 5 dias o Ministério Público, segundo o juiz. O Ministério Público pode pedir uma prorrogação. Tem autonomia para isso. Então, veja bem, gente. Então, quer dizer o quê? Ontem o processo foi para o Ministério Público. A doutora Carolina Aidar. Foi para o Ministério Público. O Ministério Público tem até sexta-feira. Claro que vai ter 2 feriados aí, ponto facultativo, por causa do Jogo do Brasil, que foi ontem e vai ser sexta-feira. Poderá a promotora, que daí não tem expediente no fórum, aquelas coisas todas ali, né, paralisa tudo, fica pela metade o expediente, poderá a promotora pedir mais alguns dias, ou dobrar o prazo para mais 5 dias. Então, isso quer dizer o quê? Que sexta-feira é dia 6. Pode ser que a promotora entregue o parecer dela. Aí o que acontece? A juíza, doutora Patrícia, tem a semana que vem para decidir o destino do Casquinha. Afasta ou caça o diploma e caça o diploma dele e é cassado, ou a juíza pode ver que, né, não foi tudo aquilo e é um direito que o judiciário tem baseado em documentação, baseado em testemunhas. O judiciário pode aplicar uma multa ao Casquinha e tornar ele inelegível por crime eleitoral por 8 anos. Aí isso vai fazer com que o Casquinha continue no cargo e não seja cassado, mas também não poderá ser mais candidato. Só tem 2 alternativas. E a terceira, aí a absolvição. Mas a absolvição, aí eu entro para falar, porque eu acompanhei bem esse processo. A absolvição, jamais o juiz iria absolver, a juíza absolver o Casquinha, porque foi o próprio juiz que abriu o processo baseado em documentos que a coligação do Edgar apresentou, e o juiz disse que as provas eram lícitas, eram provas contundentes e lícitas. Se o juiz aceitou isso como prova lícita, o juiz não vai absolver o Casquinha. Não vai absolver, claro que não. Aí é 100% que absolvido não vai ser. Ou ele vai ser punido com uma multa e ficar inelegível, ou ele vai ser cassado nos próximos 15 dias. Essa é a verdade sem retoque. Então, aí o Casquinha sendo cassado, ele tem direito a um recurso, não por juiz ali, o juiz não tem efeito suspensivo sobre a decisão do juiz. Não é o Taígo que fala, é a lei. Não tem efeito suspensivo. Daí é o TRE que vai decidir, vai ser sorteado um juiz relator para cuidar do processo do Casquinha, e esse juiz pode dar liminar para ele continuar no cargo ou não. Se não der, ele empossa o Binho como prefeito e daqui 5 meses, 4 meses, marca a nova eleição. Se eles der a liminar não quer dizer que o Casquinha ganhou para continuar. A liminar é para julgar o mérito. Porque a liminar é sem entrar no mérito do caso. É para garantir, salvaguardar direitos, né? Aí o juiz, o relator do TRE encaminha para o plenário com pareceres do Ministério Público Eleitoral e vai para o plenário. Aí o plenário vai julgar a decisão final sobre o que fazer com o Casquinha. Se dá o direito dele, caça a decisão do juiz, ou homologa a decisão do juiz, acompanha. Aí só Deus sabe o que tem de tudo nos autos. Agora eu vou te dizer, eu falei, o Zé Augusto falou, o Edilson Soares falou, o Marco Aurélio Chagas falou, todo mundo, é uma unanimidade da imprensa, não é só eu. Que o Casquinha está enrolado mais do que, para não dizer aí uma palavra meio forte, que só tem coisa contrária ao Casquinha ali. O Casquinha, eu vou dizer aqui uma coisa para você, praticamente ele está sendo julgado à revelia. E quando se fala em revelia, você sabe, Danilo Gabelotti, que era o vice do Edgar Rossi, deixou um processo de bobeira, uma coisa sem pé, sem cabeça. Danilo Gabelotti deixou o processo rodar, sem fazer defesa, a revelia, porque não tinha nada a ver. A coisa foi a revelia, não acharam ele nem para fazer alegações finais, não acharam ele para nada. Quando viu, o Danilo foi condenado e teve que cumprir pena em presídio aí
E agora está revertendo. O tribunal já aceitou a revisão criminal e o Gabelotti com certeza vai ser absolvido porque, né, uma coisa, não foi um crime sexual praticado, não foi uma brincadeira com a criança lá, mas isso aí está no processo, estava em segredo de justiça na época. Mas o Danilo Gabelotti, qualquer advogado de porta de cadeia de esquina, sabe que se o Danilo fizesse a defesa dele, né, mostrasse o lado contrário que ele tinha para mostrar o lado contrário de prova, não ia dar nada para ele. Não ia dar. O Gabelotti seria o vice do Edgar Rossi até o final e poderia concorrer, de repente, até a eleição e hoje ser o prefeito. Né, porque foi condenado porque deixou ir à revelia uma denúncia no Conselho Tutelar de Curitiba. Por isso que tem que se cuidar. E o Casquinha parece que está indo pelo mesmo caminho, deixou a coisa... Tem advogado, o Casquinha tem, mas é a mesma coisa que não ter. Porque os advogados não levantaram uma palha. Não tem uma petição no processo do Casquinha que os advogados se manifestaram, fizeram alguma coisa por escrito. Nessa última audiência, que foi um advogado, mas nas demais, nem advogado o Casquinha tinha nas audiências. E eu estava lá. Ninguém me falou. Então, mas a justiça é soberana, o Ministério Público vai analisar documentos, se tiver responsabilidade. E agora, diga de passagem, gente, aqui por outro lado, a gente tem que fazer a justiça. Quando você fala do problema eleitoral do Casquinha, aqui ninguém está falando nada de corrupção. Foi administrativamente que ele conduziu mal a sua campanha e acabou cometendo os crimes eleitorais. O Casquinha não foi buscar dinheiro, porque quando fala em cassação de político, já se imagina Lava Jato. Aí a Odebrecht, a OAS, as grandes empreiteiras aí, né, que davam dinheiro a rodo para os políticos no Brasil, né, e acha que era dinheiro sujo. Não, o dinheiro da campanha do Casquinha foi um dinheiro, o pouco que entrou, foi só que eles fizeram tudo errado a administração do dinheiro. E daí depois, quando caiu no colo a eleição, que ninguém acho que imaginava que iriam ganhar, ninguém imaginava que o Casquinha ia ganhar, daí eles ganharam e se apavoraram para fechar as contas, daí fizeram um monte de lambança, e é isso que está sendo julgado. Então, está sendo julgado o desmando administrativo. Tipo assim, o Casquinha demorou 15 dias para fazer o CNPJ e abrir conta em banco, e ficou 15 dias fazendo campanha como prefeito, e o Edgar só fazendo cópia de documento e foto. Foi onde ele está se ferrando agora. Né? Foi mais por desconhecimento das leis eleitorais do que outras coisas que está pagando esse preço. E pode ser absolvido? Pode terminar o mandato? Pode. Ninguém aqui pode pré-julgar ou achar que a justiça vai condenar ou absolver. A justiça vai trabalhar em cima de provas. Se as provas forem contundentes que ele infringiu a legislação eleitoral, vai ser cassado, afastado, Se já está ruim a coisa hoje do Casquinha, agora imagina o Casquinha cassado, que daí vai ficar, mesmo com liminar, se hoje já tem secretário que já está abraçando o Binho nunca recebeu tanto abraço, esse dia eu falei isso, brinquei, tem um secretário que nunca nem cumprimentava o Binho, agora o Binho chega na prefeitura, ele, meu irmão, meu amigo, estamos aqui à disposição. Quer dizer, será que eles já estão adivinhando que o Binho vai assumir? O Binho chega na prefeitura ali, os diretores, funcionários, principalmente os comissionados aí, meu amigo Binho, será que isso aí é cheiro no ar de alguma coisa ou já é premonição, já estão ali prevendo, né? Porque o Binho chega na prefeitura, parece né, é abraçado, o Binho, eu não estou de aniversário, o que é que estão... Mas parece que já querem se garantir na teta, né? Tem um secretário lá que eu vi. Uma secretária também, né? Que chegou o Binho me contando, pô, tá aí, que a mulher nunca nem me olhou na cara, só trata no chute. Agora veio me pegar na mão e beijinho, tudo. Mas por quê? Claro que eu estou falando, não estou dizendo que estão aí prevendo. Mas é uma decisão judicial que tem ou caça ou absolve, né? Como o Casquinha trabalhou mal no processo, que não tem nada para ajudar ele para contestar as acusações, a chance de ser cassado é maior do que a de ser absolvido, ou de ser tornado inelegível, multado. Mas pode, porque a justiça trabalha em cima de provas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a juíza doutora Patrícia, uma juíza bastante rigorosa,
É evidente que se as provas não forem convincentes, o Poder Judiciário tem autonomia. Então, tudo isso também agita os bastidores políticos. E é mais importante que amanhã a Cida Borghetti, governador, então vai estar. Tomara que a Cida Borghetti venha e anuncie, né, as obras aí, o edital nem que ela marque para depois de outubro a licitação. Fala mal, depois da eleição pode marcar. Só que é depois do segundo turno da eleição. Mesmo que não tenha segundo turno, tem que respeitar o prazo do segundo turno, né? Que é dia 27, 28 de outubro. Dia 7 é a eleição. Aí tem que respeitar 20 dias após, que no Brasil é o prazo de segundo turno. Dando ou não dando, tem que respeitar. Então ela pode muito bem anunciar a licitação da estrada, ela pode anunciar... Porque, veja bem, gente, o que eu estou falando. O projeto do Porto Pontal continua em andamento, o 3P está a toda, o 3P, Porto Pontal do Paraná, para quem não, de repente, o 3P está todo vapor, né? O Patrício Júnior, presidente, está com toda a estrutura montada. Como eu falei, o 3P não tem nada a ver com licitação de estrada, tem nada a ver com licença ambiental, a parte do porto está legal, está tudo em dia, as licenças. Problema de estrada, vocês estão colocando em dúvida a idoneidade dos engenheiros que fizeram o projeto, e se eles não respeitaram alguma coisa da lei ambiental, que cumpra, o porto quer que cumpra. A parte do porto é 2 bilhões que será gasto para construir o porto. É isso que tem que correr atrás, o doutor João Carlos Ribeiro, correr atrás dos 2 bi que vai custar para construir o porto. Porque não sei o que, 240 milhões. Isso aí o porto devolve impostos em 2 anos, gente. Será a obra mais produtiva que o governo do Paraná vai ter nos últimos anos. Porque não se tem conhecimento que um investimento de uma obra, em 2, 3 anos, a obra já se paga. Já vai, o que será devolvido em impostos, com certeza, e não sou eu falando, foi a direção do Porto que fez uma palestra recentemente na CEAPAR e passou isso a toda a população de Pontal, que em 2 a 3 anos o Porto Pontal devolve em impostos o valor desta nova rodovia, que não é só para o Porto, é para desafogar as ruas do município que estão congestionadas e a temporada de verão cada vez espanta mais o povo para vir para Pontal do Paraná, porque a estrada se torna uma dificuldade a mais para ir embora, para chegar, aquele excesso de lombadas, que é obrigado a ter as lombadas para reduzir a velocidade, aquele excesso de lombadas, aqueles congestionamentos faz com que muita gente deixe as nossas praias, vá morar em outro balneário e com isso não deixa, né, dar aquele alavanque que o município precisa. Um abraço, gente. Amanhã às 14 horas estaremos ao vivo para trazer informação e se vamos chegar, assim como nós somos lá com a CEAPAR há 2 meses atrás, no gabinete da governadora Cida Borghetti, eu trouxe a entrevista dela aqui, eu vou lá, se der uma brechinha, estou entrevistando ela ao vivo, como a gente tem feito com todos esses políticos no Paraná, e ela é uma política, está aí procurando, correndo o Estado, fazendo a sua parte, como eu falei, fazendo aquilo que todos os políticos fizeram. Ela não pode ser criticada por nada, porque isso faz parte da cultura política. Isso no Rio de Janeiro estão fazendo, em São Paulo estão fazendo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Os políticos, essa hora é hora de trabalhar. E daí, claro, se tem um recurso e pode repassar em obras para os municípios, é o que ela está fazendo, o que em todo o Brasil está sendo feito. Um abraço, amanhã às 14 horas, ao vivo. Litoral PR News, portal de notícias do nosso litoral, amanhã às 14 horas, ao vivo, com a governadora Cida Borghetti. Fui! Um abraço, boa noite!